Fala galera, Homem em Campo novamente, hoje num formato diferente. A gente vem trabalhando aí, tinha comentado já com vocês em outros programas, que a gente agora ia estar fazendo uma interação maior com o torcedor e também fazendo uma análise mais técnica e tática do futebol pernambucano nos seus campeonatos, nos seus respectivos campeonatos. E nada melhor para trazer quem entende. Do meu lado aqui está Nilson Paredão, treinador do ramo, e outro aqui, Júnior Câmara, executivo, gestor de base, treinador de base, revelador de atletas, de craques. Então estou muito à vontade. Nosso programa ele vai ser um pouco diferente. Ele não vai ser da entrevista, ele vai ser todo o conhecimento técnico e tático que esse pessoal tem, juntamente analisando o que vem de vocês, torcedor. Então nós estamos aqui para servir a vocês. Nós vamos estar trazendo e comentando o que está acontecendo na internet, na forma de pensar que o torcedor tem sobre o que está acontecendo no futebol. Agradecer a nossos patrocinadores, Estampa Outdoor, Sergipe Vidros, um abraço aí para Duval, Walter. E vamos iniciar o programa com meu boa noite aqui ao Júnior e ao Nilson. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado. Vamos falar de futebol, que é o que será o carro-chefe do nosso programa. Falar com bastante qualidade, com muito respeito, mas com a visão um pouco mais aprofundada daquilo que é o futebol. Primeiro, acho que não há melhor momento de falar do futebol pernambucano, né, amigos, do que nesse momento que 5 equipes da Série A do Brasileiro são nordestinas, né? E nós temos uma equipe lá que é o Sport, representando o estado de Pernambuco, mas a força do Nordeste tem sido representada na Série A do Campeonato Brasileiro, com 1/4 das equipes sendo nordestinas, né? E a gente vai se propor a falar das nossas equipes pernambucanas e nordestinas também. Perfeito, e aí a gente já vai começar, torcedor. Nós vamos trazer a voz da torcida do que a gente viu, os comentários sobre a rodada, sobre os jogos. E aí o pessoal vai dar uma palhinha sobre o que nós ouvimos aí da torcida, porque a torcida ela tem que ser ouvida, né? O conhecimento ele é democrático. O futebol brasileiro tem muitos treinadores. E aí vamos fazer o caminho inverso. O treinador fala, o torcedor comenta. Agora o torcedor fala e a gente comenta. Eu vou começar com vocês aqui até para discutir um trecho da internet do Renato Barros, que é do TimbuCast, falando sobre o jogo do Náutico agora, esse fiasco que foi domingo, né? Até porque o professor Hélio comentou que podia cobrar ele, né? Então eu queria saber onde tem que cobrar ele, porque ele quis se isentar, mas ele mesmo falou que podia cobrar dele. Vamos ouvir aqui o que é que o Renato falou. Eu estou constrangido e eu acho que eu falo em nome de todo torcedor que está aqui dentro, porque o que o Náutico apresentou hoje, nos meus mais de 30 anos que eu venho para estádio, quase 30 anos na verdade que eu venho para estádio, foi uma coisa que poucas vezes eu vi na minha vida. O time ser totalmente acuado para uma equipe que, com todo respeito, não tem uma tradição que não se compara com o Náutico, que é o Brusque. O Náutico foi acuado. O Náutico, nem aquela tradição de time em casa de fazer uma abafa de 10 minutos teve hoje. O Náutico foi acuado pelo Brusque, foi colocado na roda. Aí você tem algumas coisas que contribuem, né? Hélio dos Anjos que insistiu com o Igor Fernandes, depois teve que dar o braço a torcer e colocar Luiz Paulo. Esse foi o primeiro ponto. O segundo, a irresponsabilidade, a inconsequência, a falta de profissionalismo do seu Paulo Sérgio, um jogador experiente, era para ser multado depois de uma irresponsabilidade dessa, porque Hélio tinha acabado de mudar. Ele também tem culpa, mas ele tinha acabado de mudar o time pra ver se conseguia mexer alguma coisa. Ele vai e chuta o cara, velho. Chuta o cara, pô. Ele merecia uma multa por conta disso. Aí tem seu Hélio dos Anjos que errou. Aí agora a gente sai. Vamos sair Vamos sair da parte tática. Vamos sair da parte tática. Vamos chegar na diretoria. Porque o que Eduardo Granja faz no Náutico, velho? O que Eduardo Granja faz no Náutico? Tá desde maio do ano passado ele entrou, e a cara do futebol medíocre do Náutico nessa gestão de Bruno Becker, ela tem nome e sobrenome, Eduardo Granja, e depois Bruno Becker, porque é quem tá capitaneando tudo isso. Olha, a gestão de Bruno Becker, em relação ao futebol, pode estar com o salário em dia, mas a gente sabe que carro-chefe é futebol. A gestão de Bruno Becker, em termos de futebol, ela é de uma mediocridade. Eu não sou favorável ao modo de Diógenes Braga, não, que queria escalar até time, não.
Mas eu também sou completamente contra Bruno Becker, que acha que tudo tem que ser delegado a terceiro. O presidente tem que ter sangue de futebol também, porra. Tem que ter sangue também, tem que entender a hora que é preciso mexer, que é preciso ter pulso. Mas ele não tem. Eu votei em Bruno Becker. Eu votei em Bruno Becker nessa eleição. Mas é um dos meus maiores arrependimentos. Não que Alexandre Asfora fosse um grande candidato, que eu também não aprovava. Mas como eu depositei meu voto, eu posso dizer aqui com tranquilidade. É uma vergonha que eu sinto de ter depositado o voto em Bruno Becker. O Náutico pode subir de divisão. Mas esse 1 ano e 5 meses dele comandando o futebol do Náutico é vergonha em cima de vergonha. Eu, Náutico, eu sou associado há mais de 10 anos seguidos. Eu me sinto completamente... Bem, aqui ele fala, depois fala a parte política, que não é o nosso, né? Mas o que é que vocês acharam aí desse comentário aqui? Eu vou dar a minha opinião para iniciar, só para, né, começou com esse vídeo do Náutico. O Renato Barros, ele comenta uma coisa que eu concordo, o time foi acuado. O time foi péssimo, mas o que mais me incomoda não são os erros de Hélio, até porque assim, Hélio não fez os últimos trabalhos que Hélio fez, não vi nenhum resultado expressivo. Perguntar a mim o que é que eu acho entre ele e Marquinhos, acho que ele tem uma solução melhor que Marquinhos, mas não sei se vai ser suficiente. E achei que ele jogou um pouco para a torcida porque ele fez ressalvas ao time, né? Quem não estiver se dedicando não vai ficar, outra coisa. Então acho que eu concordo com o Renato, ele tem muita responsabilidade sobre essa derrota. Ele inclusive disse que podia cobrar ele. O time jogou acuado, o time jogou muito mal. Isso é o Paulo Sérgio, eu já venho falando no programa, e aí eu vou deixar vocês falarem. Vem demonstrando uma falta de respeito com o Clube Náutico Caparibe. Eu acho que Paulo Sérgio não contribui com nada para o Clube Náutico Caparibe hoje. Ele pode mudar. Na minha concepção até caberia um afastamento do atleta para ele refletir aí o que é que ele vai ser, porque é experiente, já sabe os erros que cometeu no Náutico, já sabe que prejudicou o Náutico e continua fazendo o que quer no clube. Então, assim, ficar refém de jogador acho complicado. Mas eu vou deixar vocês falarem aí. O que é que você acha aí, Júnior? Olha, o jogo contra o Brusque, ele não é o primeiro jogo do Náutico na temporada, né? Acho que aí o Náutico já teve muitos jogos antes disso e desde o Pernambucano a gente já observava um tipo de jogo do Náutico que não estava, de repente, dando perspectiva que na Série C o Náutico iria fazer uma boa Série C. Onde é que eu me baseio em relação a isso? Primeiro que os principais jogos do Náutico antes da Série C foi com equipes grandes. Ceará, Sport e Vitória, se eu não me engano. O Náutico fez grandes jogos contra essas equipes. Para o Náutico jogar bem contra essas equipes, o Náutico jogou de forma reativa. Baixou as linhas e atacou o espaço que já existia. Mas a pergunta que eu fazia era, é esse tipo de jogo que o Náutico vai precisar na Série C? E eu penso que não. Eu penso que o Náutico é um time grande na Série C. E o Náutico precisaria propor o jogo na Série C. Então, desde o Pernambucano, eu enxergava que aquele tipo de jogo não ia combinar com a Série C para o que o Náutico almejava. Então, perceba, todo mundo muito feliz porque ganhou do Sport, porque ganhou do Vitória e ganhou do Ceará, mas eu interpreto que o padrão do Náutico não me parecia apropriado para a principal competição do Náutico no ano. Então, a minha fala é a montagem do elenco, características que precisaria para um jogo de proposição na Série C, porque pense comigo, amigos, que ninguém vem jogar com o Náutico aqui dentro dos aflitos para atacar o Náutico o jogo todo. Vai chamar o Náutico para jogar. E vai ter jogo fora de casa que o Náutico, por ser grande, vai precisar jogar. Então, o Náutico já mostrou desde o início do ano que ele conseguia fazer bons jogos apenas quando era reativo e não quando era propositivo. Nilson. Olha, vendo a questão do Hélio, que nós temos que entender, tem pouquíssimo tempo de trabalho no Náutico para que as suas ideias sejam implementadas, para que alguns processos possam acontecer. A gente compreende a frustração do torcedor porque esperava-se um resultado imediato e até agora não aconteceu. Essa frustração é normal, a cobrança é normal. E o Hélio terá que trabalhar para buscar essas soluções, para melhorar alguns processos que a equipe precisa melhorar, né? Porque criou-se uma expectativa muito grande depois da saída do Marquinhos, que com a chegada do Hélio dos Anjos,
o Náutico voltaria a ser uma equipe organizada, que jogasse um melhor futebol, mas a verdade é que até agora isso não aconteceu. Eu atribuo ao pouco tempo de trabalho que o Hélio tem ainda, acredito que ele tem capacidade para desenvolver um trabalho e melhorar essa equipe do Náutico. Não vejo como uma grande equipe, mas também eu não consigo olhar para esse time do Náutico e enxergá-lo numa zona de rebaixamento, né? Então existem margem para melhorar, terá que se trabalhar bastante. Também é preciso que os jogadores compreendam isso, se esforcem para tal, para ao mais rápido possível se adaptar àquilo que o Hélio tem passado para eles durante a semana. E o Náutico pegou um adversário difícil. O Brusque é um time muito organizado, com um treinador que já está desde o início do estadual, conhece bem a sua equipe, tem uns processos muito bem definidos, gerou muita dificuldade no jogar do Náutico ontem. O Náutico teve no jogo, o Náutico teve muita dificuldade no jogo. O Brusque, na maior parte do tempo, teve o domínio do jogo, teve as ações controladas, teve 2 ou 3 chances claras de gols. E depois, no momento que o Hélio tenta trazer o Thalicinho, um jogador mais rápido, mais agudo, no instante que o Thalicinho pisa dentro do campo, no primeiro lance, o Paulo Sérgio tem a irresponsabilidade de ser expulso daquela maneira, atrapalhando todo o processo. Mas será preciso muito trabalho no Náutico para melhorar a sua organização defensiva, definir bem os gatilhos de pressão, quem vai pressionar, quem será o homem de cobertura, quem será o homem de equilíbrio, aproximar um pouco mais os setores para que essa pressão ela seja mais efetiva. Eu reparei algo muito interessante, agora falando rapidamente do Brusque, para complementar, no setor da bola, quando o Náutico levava a bola para as extremidades do campo, para as beiradas, o Brusque fazia uma pressão muito forte e normalmente ele tinha superioridade numérica ali no centro do jogo, próximo da bola. Então você via que era uma equipe bem organizada, bem compactada e que na maioria das suas vezes, quando executava a pressão, tinha êxito, porque estava compactado. Então acho que o Náutico vai precisar melhorar muito essa questão da sua pressão, de ter esses gatilhos. Acredito que já tenha. Então talvez os jogadores mudar o chip rapidinho a partir do momento que perde a bola, para voltar a pressionar rapidamente o adversário e também melhorar também um pouquinho do processo do jogo de construção para chegar com mais qualidade no ataque. Eu só ouvindo vocês falarem e eu lembrando do jogo, o Nilson retratou aí, eu venho defendendo isso há muito tempo. O Náutico, quando é atacado, quando é reativo, ele joga melhor, apesar que esse jogo contra o Sport eu achei horroroso, entendeu? Só o que salvou o jogo foi o segundo gol, mas contra o Vitória jogou bem, contra o Ceará também. Mas o que o Nilson falou, 100% de verdade, mas eu não sei o que aconteceu, e aí eu concordo com você o seguinte, Nilson, né? O Hélio chegou agora e está trabalhando, ele é que falou que podia cobrar, e nós estamos lembrando o que ele falou, mas as decisões dele, para mim, está equivocada. O lateral esquerdo, como o Renato Barros falou aqui, certa insistência dele, né? A questão de falta de punição, que aí parte da diretoria também, em cima do Paulo Sérgio, porque de novo prejudicou o time. Então assim, ele sacou o menino que era da base, que vinha jogando bem, o zagueiro Felipe, né? Que na minha concepção é melhor do que os que jogaram aí. Aquele outro zagueiro que jogou lá, pelo amor de Deus, até me animou a voltar a jogar futebol. Eu tô com 56 anos, não é possível. Então assim, eu acho que é um misto,
respeitando a volta do Hélio, torcedor agora, faz pouco tempo, mas é um misto de alguns erros, né? E aí, sobre esses erros, eu queria ouvir o que é que vocês acham ou fariam diferente, não sei. Olha, é muito comum no futebol brasileiro, Alexandre, a gente vê o que está acontecendo no Náutico, e não é só do Náutico, né? Você sair das ideias de Marquinhos Santos para as ideias de Hélio dos Anjos é bem diferente, né? Isso. É você fazer um rompimento com algo no meio do caminho. A gente viu o primeiro semestre do Náutico, o Náutico jogar com 3 zagueiros, jogar no losango com 3 volantes. Então, assim, o Marquinhos era um treinador mais defensivo, que organizava defensivamente a equipe e liberava os laterais para jogar. Já Hélio dos Anjos vem com outra ideia, e você trocar o pneu do carro em andamento é mais difícil. Eu acho que Hélio dos Anjos ainda está numa fase de conhecer o potencial que ele tem em mãos, de pensar nas contratações que vai precisar ser feita aí na janela que vai abrir. Mas se eu for fazer uma análise, eu diria que esse problema do futebol brasileiro de romper tanto com os estilos dos treinadores complica qualquer equipe. Se você pega um treinador que tem uma linha e vai para uma linha oposta na mesma competição, perceba, você fez uma montagem de elenco com aquela ideia de Marquinhos, você desenvolveu 4 meses de trabalho naquela ideia. E agora, no meio da principal competição, você faz uma mudança brusca. Eu penso, de acordo com aquela minha fala anterior, que isso já era para ter sido visto no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste. É difícil você avaliar assim, poxa, eu ganhei do Ceará, jogando bem, eu ganhei do Vitória da Bahia, jogando bem, por que eu não estou preparado para a Série C? Mas é exatamente aí que o dirigente precisa observar que as características de jogo que fez o Náutico jogar bem e vencer essas equipes, dificilmente ele iria encontrar na Série C. Perfeito. Não era essa característica. Agora, precisa realmente ter esse comando e essa fala forte, que muitas vezes o torcedor não vai interpretar bem, mas precisa assumir para que o Náutico venha a render, porque a Série C é o campeonato principal do Náutico. E isso eu tinha visto desde o Pernambucano e da Copa Nordeste, que o que trazia vitória para o Náutico não era o que traria vitória na Série C. E é isso que a gente está vendo. O Náutico, quando precisa atacar, e me chamou a atenção, me permita 2 coisas nesse jogo com o Brusque, que para mim eu resumiria. O Náutico jogou dentro de casa e não deu um chute no gol. Então veja, era uma equipe que precisaria ser ofensiva e não finalizou uma vez. A gente não pode dizer que a culpa é de Hélio dos Anjos, não necessariamente só dele. Não. Ele está aí. Mas é uma construção do Náutico. O Náutico, para finalizar no gol... Pronto, eu esqueci mais um jogo que o Náutico foi bem, contra o São Paulo, com Hélio já. Mas veja, o mesmo cenário, contra um adversário que precisa ser forte e vai atacar, o Náutico não tem a obrigação de vencer, o Náutico consegue ir bem. Mas nos jogos da Série C, quantos jogos o Náutico não vai precisar ser propositivo? Isso. A minha maior questão é essa. A maioria. Passa muito por isso, perceber qual será a melhor estratégia para ser usada dentro da competição da Série C. Às vezes o que nós não podemos nos perder é no fato do Náutico ser grande e achar que tem a obrigação de ser propositivo. Eu só posso ser propositivo quando eu tenho atletas que tenham essa característica para propor o jogo. Características e qualidade. Não é? E quando nós olhamos para o cenário hoje do Náutico, não conseguimos enxergar isso com muita clareza, e é óbvio que aí a gente falando de fora, é a visão que nós temos do jogo, que é diferente quando você acompanha o dia a dia, você sabe, você conhece atleta por atleta, e você consegue perceber o que é possível fazer com aqueles atletas, com aquelas características de cada um daqueles atletas que eu tenho, né? E aí nós só temos a análise do jogo, e aí às vezes há jogadores, como nós sabemos, que em jogos tem alguma dificuldade de se expressar de forma clara, sentem um pouco mais o jogo, sentem quando o time não está num bom momento, não consegue render, não consegue estar bem para executar as suas funções. Um fato muito importante que nós precisamos perceber também, que isso tem uma importância muito grande, é perceber que às vezes nós vemos jogador aqui ou acolá
com qualidade, bons jogadores, mas quando chega em time grande, que existe uma cobrança, você fica exposto, especialmente hoje, com redes sociais, a cobrança ela é enorme, você acorda com a tua cara lá nas telas, na tela do seu telemóvel, as pessoas lhe criticando, ou se não é você de forma direta, mas criticando o time no geral, e você está inserido naquele contexto, nem todo atleta está preparado para viver esse contexto. E aí, como nós não temos ainda departamentos muito fortes dentro dos clubes, ainda os clubes ainda têm uma resistência muito grande com a questão do novo, de ter um departamento de psicologia dentro do clube, e psicologia direcionada para o esporte, para o futebol, para ajudar os atletas nesse desenvolvimento, ainda se torna mais difícil esses atletas terem êxito. E se vocês fizerem aí uma retrospectiva, vocês vão ver quantos jogadores bons chegaram nos clubes grandes e não conseguiram vingar. E aí logo a seguir sai para um clube menor, o atleta volta a ter destaque novamente. Então, acontece. Tudo isso nós temos que analisar, não é? E o Júnior colocou algo muito importante, que é quando se faz uma troca, inicia-se o trabalho com um treinador que tem um modelo de jogo, e aí você me vem com outro treinador que o modelo é antagônico. Só que você esquece que você contratou aqui esses atletas para jogar o modelo de jogo do treinador que estava. E aí depois você trazer um treinador que tem um modelo de jogo antagônico ao que estava, e você vai mudar todo o processo de treino, todas as variáveis que existiam, elas já não existem mais, porque é antagônico, não tem ali relação, isso se torna difícil. E aí depois, as características desses jogadores, que é o mais importante, perceber as características, que ela foi montada para tal modelo, às vezes ou vai ter tempo ou elas não vão responder ao modelo do treinador que chega. Então aí é tentar sobreviver esses jogos que existem até a janela de transferência, e na janela de transferência tentar trazer aquilo a depender da saúde financeira do clube, a depender o que é que tem no mercado, para trazer jogadores que tenham a característica do modelo do Hélio dos Anjos. Mas assim, o que você falou tem total razão, até porque são grupos diferentes, né? Mesmo grupo com pensamento diferente, melhor dizendo. Um treinador de um estilo, outro treinador bem antagônico. Mas assim, eu falo, alguns jogadores caíram, Patrick Alain é um deles, caiu bem o futebol dele, não sei o que é que tá vendo, e de qualquer forma, o Hélio também sabia do desafio. Então, assim, eu não estou aqui querendo massificar a informação em cima do Hélio, da responsabilidade dele. Até porque, em termos de personalidade, ele não é de fugir à responsabilidade, né? Isso é uma característica muito boa dele. Mas ele sabia do tamanho do problema. O que me traz um receio para vocês é assim: dá tempo de se aprimorar, eu concordo. Só que o Náutico, de novo, está com os mesmos erros dos anos passados. Começa o campeonato mal e depois, nos jogos lá na frente, vai ter que, de todo jeito, montar uma estratégia, muitas vezes até kamikaze, para recuperar os pontos que perdeu. Porque de 12, o Náutico ganhou 2 pontos. Então isso é preocupante. O Renato também falou uma coisa, para terminar minha fala, sobre o comentário dele, e a gente entrar em outras situações. A gestão do clube, ele aqui só isentou aqui, ele não fala da chapa que venceu, ele só fala do presidente. Eu acho que o executivo do Náutico, o presidente e a vice, eles têm responsabilidade. Claro que o presidente do Clube Náutico Caparibe, como de qualquer clube, é quem assina os contratos de contratações. Não sei qual é o papel que está sendo feito
né, por outros membros, mas tem também uma parcela grande de culpa no planejamento, tudo direitinho. Inclusive até porque ele começou com a direção de futebol. Ele combinou uma coisa com um grupo de futebol, que no outro dia ele mudou, depois começou com uma direção de futebol que hoje é outra. Então isso também interfere, fazendo essa analogia, Nilson, de treinador. Em 1 ano e 5 meses, ele tinha uma filosofia de futebol na eleição, partiu para outra. Tem até dirigente que disse que saiu, mas convive lá todo dia, que é o caso do Ítalo. Está lá todo dia. Eu não entendi até hoje. Eu digo que saí, vou para o clube todo dia, para o treino. Não sei qual é essa relação. E estou hoje com outra gestão, que é, né, o meu amigo Eduardo Granja. Eu tenho um apreço à pessoa dele e não vou deixar de ter, apesar que o futebol não está dando resultado. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bem, só para finalizar... Alexandre, me permita, trazendo um dado. Série C, eu fiz um estudo sobre a Série C o ano passado no Retrô, até porque o Retrô ia jogar a Série C. Isso. As equipes que sobem da Série C para a Série B são equipes que fazem muitos gols. É o contrário da Série D. Série D é uma competição de quem sofre poucos gols. Mas Série C nem sempre é a melhor defesa. Tem equipes que sobem levando alguns gols, mas fazendo muitos gols. E o Náutico em 4 partidas, se eu não me engano, fez 2 gols apenas, né? É muito pouco. É. Então isso é grave, isso é algo e que... E pro nível de jogador, que o Nilson falou, de qualidade, mas do nível de jogador que o Náutico tem. Mas se você olhar direitinho na Série C, os atacantes do Náutico no papel são melhores que muitos ataques que tem por aí. Se você olhar o ataque do Náutico, eu acho que contra o CSA, ele entrou no jogo depois, se eu não me engano. Acho que foi até a estreia dele, do Kelvin. É Kelvin, né? É, Kelvin. Kelvin, Paulo Sérgio e Vinícius. São 3 jogadores com muita experiência, com bagagem, para a Série C, muito grande. Com bola, né? A Série C. Com bola para a Série C e para a divisão, eu acho que eles têm uma qualidade diferenciada. Sim. Né? Eles têm uma qualidade diferenciada. Mas não acontece. E aí a gente tem que analisar também, é óbvio que no futebol a gente sabe que o treinador, por ser o líder, sempre respinga nele. Claro. Por mais que os caras deixem de fazer, nós estamos falando aqui de 3 jogadores experientes, não são 3 garotos, não são 3 apostas do Hélio. O Vinícius machucou, né? Não, mas eu digo nesse jogo do CSA. O CSA ele jogou. Né? Não são apostas para que pudesse dizer assim, poxa, mas na Série C quer apostar, a gente quer subir, né? Tem tudo isso. São 3 jogadores consagrados, né? E que deveriam render um pouco mais. Sim. E liderar. Né? Bater no peito. Ajudar o treinador a fazer o trabalho. Isso é uma questão que eu e o Júnior, nós conversamos muito, né? Ou por telefone ou pessoalmente, nós temos nos encontrado bastante. E um dos pontos que nós temos colocado em nossas conversas é que não tem mais aquele jogador que bate no peito, dá a bola em mim aqui, que eu vou resolver. Como o Hendrick fez o ano passado no jogo com o Botafogo, que o Palmeiras, o ano passado não, o ano retrasado, né? Em 23, quando o Palmeiras estava perdendo o jogo por 2-0 ou 3-0, e ele faz lá o primeiro gol e bate no peito e joga a bola em mim, dá a bola em mim. E deram a bola nele, ele foi lá e resolveu o problema. Então, o Náutico nesse momento precisa desses jogadores mais experientes. O Muriel precisa bater no peito, chamar a responsabilidade. O Paulo Sérgio esse não precisa bater no peito, não. Esse precisa botar a mão na consciência, né, e refletir sobre esses comportamentos. Mas, em campo, chamar a responsabilidade. O Kelvin bater no peito, chamar a responsabilidade, porque são jogadores grandes para essa divisão. Isso. E que têm qualidade para poder ajudar o Náutico a sair dessa situação e rumar para o grupo dos 8 para passar para a próxima fase. Fechou. Vamos ver o que... Depois a gente volta para o Náutico. Vamos mudar um pouco de cor de camisa.
Fala aí. Rapaz, eu tenho aqui um vídeo do Santa Cruz agora no jogo contra o Santa Cruz de Natal, né? O seu xará. Amigo, não faça isso com o nosso torcedor, não. A gente vem lá da casa do caramba, leva vários baculeiros pra tu me entrar com 3 zagueiros contra um time fraquíssimo desse. Faça isso não, rapaz. Pega esse cabo e enfia no seu... O que achou do jogo? Rapaz, quem viu o jogo não quer falar do jogo, não. O Cabo, me ajude. Uma porcaria entrar com 3 zagueiros, 3 volantes. Hoje isso aí não existe não, com um time pequeno desse. Existe Marcelo não. Cabo, vai pra sua conta, viu? Esses 3 pontos perdidos aqui. Achei esse vídeo assim interessante porque todos que vão falar no vídeo percebem e vão criticar a postura que o Santa Cruz teve no jogo, né? Principalmente por ter entrado com 3 volantes e 3 zagueiros. E a reflexão que eu faço é contrária do torcedor. Acho que o torcedor vai para ali sempre querendo que o time jogue bonito, que faça uma boa apresentação, que ganhe todos os jogos. Esse é o papel do torcedor. Mas eu, como profissional, eu entendo que numa Série D especificamente, você tem que ser estrategista. Perder um jogo para o Santa Cruz de Natal, que provavelmente não vai passar de fase, é uma derrota que dificilmente você recupera. E querendo ou não, ele está concorrendo à mesma vaga dentro do grupo. Então, na hora que você segura um empate contra o adversário na casa dele, você também fez com que o adversário não pontuasse. E para mim é muito simples. Qual era a única forma que o Santa Cruz de Natal poderia fazer gol no Santa Cruz? Eu só vejo 2 formas. Ou bola parada, ou num contra-ataque. E na hora que Marcelo Cabo entra com 3 zagueiros e 3 volantes, ele aumenta a força da bola parada, e ele impede as transições do Santa Cruz. Porque o normal era que o Santa fosse jogar em Natal exposto, como o torcedor queria. E se o Santa joga exposto, deixaria o campo vazio para que o Santa Cruz de Natal tivesse a chance de atacar. Então, inteligentemente, Marcelo Cabo não deu a transição e não deu a bola parada ao Santa Cruz de Natal. E esperou um gol, que até fica um lance duvidoso do pênalti em Thiaguinho, se puder até rever aí o lance do pênalti, porque fica um lance duvidoso, e se o Santa acha que ele é gol de pênalti, o Santa traria os 3 pontos. Acho que ele apostou numa vitória como foi a do 13 no último minuto, né? E eu acho que ele tomou a decisão certa, porque o Santa Cruz, olha só, torcedor, o Santa Cruz, ele fez 3 jogos e não tomou nenhum gol. E Série D, as equipes que sobem, diferente da Série C, é quem toma poucos gols. O ano passado eu fiz esse estudo. Manauara fez 35 gols, 13 fez 29, Brasiliense 27. Não subiu nenhum dos 3. Quem sobe na Série D é quem está treinando para jogar o mata-mata. Mata-mata não tem goleada. Mata-mata tem 1-0 e 0-0. Mata-mata tem decisão dos pênaltis. Então eu acho que o Santa Cruz está no bom caminho. Eu só vou falar que o Santa não está no bom caminho se ele passar a tomar gols. E muitos gols, o que não é o caso. São 3 partidas e nenhum gol sofrido. E aí, Nilson? Olha, isso depende do ponto de vista. O Júnior colocou que só existia o Santa Cruz indo com 3 zagueiros e 3 volantes, diminuiu a possibilidade de contra-ataque mas aí só foi colocado do ponto de vista defensivo. Só que para que eu possa ganhar o jogo, eu preciso atacar. E dessa forma, o Santa Cruz já demonstrou que não iria atacar no jogo. De uma certa forma. Não é? Eu entendo demais a frustração do torcedor, a reclamação. Claro. Não é? E compreendo demais também a ideia do Marcelo. Eu acho que é estratégia. E toda estratégia, quando ela tem o seu resultado alcançado, ela é boa. Ainda que eu possa não concordar. Ainda que eu não tenha a mesma visão. Não é? Mas, se a estratégia ela foi alcançada, ponto. Aquilo que a gente faz na vida, que a gente se propõe a fazer, e nós conseguimos alcançar, deu certo. Foi bom. Mas eu tenho um olhar diferente, não é? E isso não quer dizer que o Marcelo Cabo esteja errado, em hipótese alguma. Eu não questiono as atitudes dele, a escolha dele, a estratégia dele, mas sendo o Santa Cruz, né? E aí para mim é até mais fácil falar porque eu estive lá dentro, Fez parte da sei história. o que é jogar em time grande,
torcedor nunca vai compreender isso, porque ele olha o clube como... E comparando Santa Cruz com Santa Cruz de Natal, não há comparação. E acredito que o Santa Cruz seja mais time, seja mais forte do que o Santa Cruz de Natal. Primeiro ponto. Eu até entenderia essa estratégia se houvesse um equilíbrio de plantel. Se o Santa Cruz de Natal se equivalesse ao Santa Cruz. Mas eu não tenho esse olhar. Posso até estar equivocado, mas acredito que não esteja. O Santa Cruz é melhor do que o Santa Cruz de Natal. Embora o futebol permite que podemos dizer assim, mais fraco ganhe o mais forte. Sim. Mas quando nós trabalhamos num clube grande, a gente tem que correr risco. E principalmente que é um início de campeonato. Se fosse um jogo decisivo, determinante, que eu precisasse daquele ponto, que eu não tivesse obrigação de ganhar aquele jogo, talvez eu seguiria nessa linha. Certo. E volto a frisar novamente, não estou criticando o Marcelo Cabo, ele fez a escolha e teve êxito e alcançou o ponto que desejava. E aí pode-se colocar, como foi colocado, a questão do campo, ruim, entendo, mas acho que os jogadores do Santa Cruz são mais técnicos do que os jogadores do Santa Cruz de Natal. Santa Cruz de Natal. Acho que o Santa Cruz está mais preparado fisicamente do que o Santa Cruz de Natal. Acho que o Santa Cruz tem mais força do que os jogadores do Santa Cruz de Natal. Poderia ir com 3 zagueiros? Eu poderia ir com 3 zagueiros sendo o treinador? Poderia. Mas não iria com 3 volantes. Não iria com 3 volantes. Entendi. Eu não abriria mão de um cara para pensar o jogo, para fazer a minha equipe tentar jogar. Lá pelas tantas, se não houvesse rendimento, se eu não conseguisse fazer o gol, estar na frente do placar, eu estou falando com o meu olhar. Aí eu poderia sim, ok, não consegui. Nesse momento, esse ponto, depois de tentarmos, esse ponto é satisfatório, então vou conservá-lo e tentá-lo levar para casa comigo. Talvez essa seria a minha estratégia, a minha ideia para esse jogo. Óbvio, sempre com a visão de quem está de fora, não de quem está de dentro, não de quem analisou o adversário, entendeu o adversário como ele é. Mas eu acho que o Santa Cruz poderia ter saído um pouquinho mais para o jogo e ter tentado a vitória. Eu vejo assim, tudo que Nilson falou é coerente, mas eu acho que o Santa Cruz, nesse momento, se encontra na Série D do Campeonato Brasileiro. E o elenco que o Santa Cruz formou, o time do Santa Cruz, se você pegar, com exceção de Galhardo e Felipe Alves, que tiveram uma história no futebol grande, mas que nesse momento eles não são grandes. Eles têm uma história bonita, mas Galhardo, se você for ver o rendimento dele nos jogos que ele está jogando, o treinador do Santa Cruz me parece que está tentando dar confiança a ele e recuperar para um momento decisivo. Mas se fosse pelo rendimento, ele não tinha nem entrado no jogo de titular, né? Mas os outros jogadores do Santa Cruz são jogadores praticamente da divisão. São jogadores que têm muita entrega, muita garra, mas não tem essa técnica tão apurada a ponto de se expor em qualquer tipo de jogo. O campo, realmente, eu já joguei lá em Goianinha, acho que Nilson foi treinador no Potiguar. O campo não dá condição de você tocar a bola. E se você toca a bola no campo daquele e perde de 1-0, imagina, né, Nilson, o que é que o torcedor estaria falando, né? Como é que o treinador se expõe num jogo de campo desse, né? Quer inventar de jogar, né? Então, as análises são feitas sempre em relação ao resultado do jogo, né? É óbvio que entra uma questão de gosto, por exemplo. Você, como treinador, é um cara bem ofensivo, eu conheço suas ideias. É um cara que eu costumo dizer assim, que não nasceu para trabalhar na Série D.
Você é um cara de Série B e Série A, vamos dizer assim. Mas na Série D, de repente, precisa ser um pouquinho mais estrategista do que pensar um pouquinho na ideia de jogo. Porque ele ganhou esse ponto, por exemplo, e todo mundo estava falando que o Horizonte, porque o Santa Cruz fez 4-0, era uma equipe horrível. Mas ninguém lembra que o Horizonte, na estreia, empatou com a América de Natal em 0-0 e perdeu de 1-0 fora de casa para o Ferroviário do Ceará. Então, com um jogador a menos. Hã? Com um jogador a menos. Então, não é tão fraco assim. De repente, o Santa Cruz foi bem no Arruda, se impôs e fez 4-0. Se o Santa mantiver no Arruda, com gramado bom, com apoio da torcida, jogando ofensivamente como ele jogou, e fora de casa ele buscar esses pontos jogando estrategicamente, sem tomar gol, eu acho que ele está no bom caminho. Mas eu queria frisar aqui o seguinte, eu não vejo o elenco do Santa Cruz tão à frente das outras equipes a ponto de impor um jogo propositivo em todos os cenários, assim, sabe? Eu acho que o Santa Cruz, por exemplo, hoje o melhor jogador do Santa Cruz é Israel. Israel, eu posso falar que trabalhei com ele o ano passado inteiro. Um jogador que tem limitações técnicas, tá? É muito claro isso, mas é um jogador de uma determinação e de uma entrega e de uma personalidade. Israel, na cabeça dele, se botar ele atacante, ele é o melhor atacante do grupo. Se botar ele lateral, é o melhor lateral. Então, é esse tipo de jogador que o Santa Cruz precisa. Então, mas o segredo justamente está aí, Júnior. De entender que o melhor time, ele não é feito com os melhores. Nem sempre será com os melhores. Perfeito. Não é? Então, eu quero crer, eu estou falando especificamente, eu não estou dizendo que todos os jogos o Santa Cruz vai ter que sair e ser o dono do jogo. Mas com o Santa Cruz de Natal, na minha visão, o Santa, ele era mais forte e poderia ser um pouco um pouquinho mais ousado nesse jogo. Tentar buscar essa vitória. Vocês falaram 2 pontos que eu acho que os dois estão com razão. Marcelo Cabo fez o que tinha que fazer e continua na liderança. Mas já que eu fiz a gordura de ganhar do 13 fora e ter dado uma goleada no Arruda, poderia ser um pouco mais audacioso e tentar logo matar essa situação e ir por 9 pontos com 3 jogos, né? Porque demonstrou que o ataque funcionou. Então, eu acho que isso aí foi essencial. Nilson, agora é contigo. Tem aqui um torcedor que acho que ele adivinhou chuva. Vamos ouvir o que ele falou. Oi. A gente tá sendo muito humilhado, motivo de chacota. O time segundo tempo aí, Pepa mudou errado, tantos jogadores para entrar. O porquê de Arthur Souza? Eu quero explicação, o porquê de Arthur Souza. Gente, a gente não merece isso não, gente. Tinha Romarinho no banco, tem Maia, tem tanta gente no banco de qualidade. Bota Arthur Souza, pelo amor de Deus, gente. Vocês querem acabar com o meu esporte. Bota logo pra 2ª divisão, diretoria. Deixa a Pepa aí, vocês não querem Pepa? Deixa a Pepa. Tira mais não. A gente é feito de palhaço, de chacota, treinador bosta. Aí dentro. Foi forte. Mas ele adivinhou chuva, hein? Eu acho que o treinador, que ele agora tá feliz, né? Tá feliz porque agora o treinador foi embora. Acho que os problemas dele foram resolvidos. Mas em relação ao Sport, Alexandre e Nilson, acho que se a gente observar a construção do Sport, o pernambucano já houve muita inconstância. O Sport foi campeão pernambucano, sim, mas o Sport na mesma competição perdeu do Santa Cruz, perdeu do Náutico e perdeu do Retrô. E na final o Retrô não foi campeão por coisa do futebol, porque chegou uma hora que o Retrô envolveu o Sport dentro da Ilha do Retiro. O Sport foi eliminado na Copa do Brasil para o Operário de Várzea Grande. O Sport na Copa Nordeste perdeu do Vitória da Bahia e do Fortaleza, que é concorrente direto de Série A. Então, se você ainda perdeu do Altos do Piauí em casa. Então, se você observar o padrão do Sport, já era previsível que não havia evolução de rendimento. E aí o Sport foi para a Série A com o mesmo trabalho, esperando. O sentimento que dava, amigos, era que a esperança de que em algum momento, de alguma maneira, o resultado acontecesse, né? E o que a gente observou foi que o Sport fez 7 jogos, com esse do Fluminense, onde fez apenas 4 gols, 2 pontos na competição campanha de rebaixamento.
Então, na minha opinião, não havia evolução do trabalho. E muito por uma falta de percepção de como uma equipe que sobe da Série B para a Série A precisa jogar um campeonato de manutenção. Como é que você sobe da Série B para a Série A e define como o padrão do jogo um jogo propositivo? Eu acho que há um pouquinho de inconsistência de realidade. E eu observo que o Sport, ele tem tentado jogar, até tem posse de bola, cria volume, mas faz poucos gols. Será que vale a pena jogar tão exposto e tão propositivo para um time que não tem um poder de fogo tão alto? Esse é um ponto a se refletir. E o meu segundo ponto seria, toda vez que o Sport sai na frente, que ele é empurrado para trás, ele precisa de alguma ideia ofensiva de transição rápida, ele não tem. A sensação que dá é que o Sport faz 1-0 e depois ele é massacrado até tomar o gol da derrota. Foi o que aconteceu com o Corinthians, foi o que aconteceu com o Fluminense, e eu não vejo ideias de transição ofensiva. É como se o Sport tivesse sido preparado apenas para jogar com a bola. Mas você jogar com a bola e não tem poder de fogo, e quando você é empurrado para trás, você não tem ideia de transição ofensiva, eu acho que o Sport ele se encontra numa fase que ele precisa definir o que é que ele quer. Se quer jogar em transição, precisa ter ideias, porque assim, sendo bem direto, uma coisa é você ser retranqueiro, que você só se defende, mas não tem ideia nenhuma ofensiva. Eu não estou falando isso. Eu acho que o Sport pode se defender bem e na transição matar os adversários, porque ele tem Barleta, que é rápido, ele tem Lene Lobato, que é rápido, ele tem Lucas Lima, que pode municiar essa velocidade, como foi no lance do primeiro tempo contra o Fluminense, que o Sport perde o gol com Barleta, mas podia ter feito o segundo gol, né? E o Sport tem jogadores de transição rápida, mas falta ideias. E eu acho que por isso há troca de comando. Acho que ela podia ter sido feita antes, porque já vinha demonstrado, como eu falei, na competição anterior. E acho que o Sport perdeu aí muito tempo. E para recuperar, acho que não é tão simples. Às vezes as pessoas olham 4 pontos de diferença, 5 pontos. Mas isso aí é, querendo ou não, 3 vitórias seguidas ou 4 vitórias seguidas para recuperar. Acho que é essa a minha ideia. Eu vou passar para o Nilson, mas antes você falou uma coisa muito importante. E que se a gente pegar o melhor exemplo hoje do futebol nordestino é o Fortaleza. E é uma equipe de transição. Não é equipe de propor o jogo, manter a bola. É uma equipe que sabe se defender sem ser retranqueira, mas ela tem uma transição fantástica, né? Concordo com você. Agora, eu acho que o Sport vem dando sinais de dificuldade no final da Série B. Ele já subiu porque ele fez uma gordura. A Série B do Sport, quando foi a troca de treinadores, se eu não me engano o Pepa foi o 3º treinador, ele começou bem e depois... Foi Mariano Souza e Guto Ferreira, né? Guto Ferreira. Ele começou bem e aí depois ele foi se segurando, entendeu, Nilson? Foi se segurando e teve alguns jogos emblemáticos, mas nada que convencesse. A torcida foi no embalo, no oba-oba, para poder apoiar o time, mas não encheu os olhos. E eu falo uma coisa muito que vocês podem explicar melhor do que eu. Eu acho que o Sport ele não está respeitando o DNA da história do clube. Eu acho esse time do Sport muito morno. Então, assim, Bem, isso é o que eu acho. Vou passar para você que conhece. Eu vou pegar o teu gancho. Quando você fala da questão do DNA, que não está sendo muito respeitada, era uma das minhas falas, seria um dos pontos que eu iria colocar, é da pouca competitividade que tem a equipe do Sport. Não é uma equipe competitiva. E mesmo quando você quer ser propositivo, você precisa ser uma equipe muito competitiva, porque você quer ter a bola. Só que você não vai ter ela por todo o tempo. Vai chegar um momento que você vai perdê-la. E nesse momento, quando você a perde, você precisa ser agressivo, ser competitivo, reagir o mais rápido possível à perda da bola para recuperá-la, para ter o controle do jogo através da posse da bola. Então, essa era a ideia central do Pepa. Pelo menos é o que ficou muito claro para nós. Um time que gostava de ter a bola.
Só que, como o Júnior colocou, as dificuldades elas já vinham desde o campeonato estadual. Então você já não conseguia ter muita posse de bola já no campeonato estadual. E aí depois ficamos muito presos à questão da posse, mas a posse por posse ela vale 0. O mais interessante da posse é o que eu faço quando eu a tenho. Isso é que determina o valor da minha posse. Perfeito. Quantas vezes nós já vimos posse de bola 70-30, mas o time que teve 30 teve 6, 7 ataques. E o time que tem 70 posse de bola talvez foi lá uma vez. Então eu preciso analisar a minha posse de bola. Aonde eu a tenho? No meu campo defensivo? Ou dentro do campo defensivo do adversário? No último terço? Eu tenho posse, eu gero situações claras de gol? Eu tenho posse, eu ganho a profundidade pelos lados ou por dentro eu consigo finalizar de forma direta. Por fora eu vou cruzar. Eu tenho cruzamentos, eu consigo quebrar a última linha, gerar uma situação clara de gol, eu tenho um chute de meia distância, eu gero situação de gol, porque o Júnior sabe muito bem, quando nós queremos ter o controle do jogo a partir da posse, nós treinamos bastante posse de bola. E aí, o começo do treino, muitas vezes a primeira sessão do treino ali, aquela, não necessariamente, mas algumas vezes nós fazemos a posse por posse, que é pra gente manter a posse da bola, rodar, fazer a bola andar nos 3 corredores, ir à frente, ir atrás e tal, para nós gerarmos esse automatismo, gerar esse hábito na nossa equipe. Mas a seguir, aí a posse com objetivo, com objetividade, né? Não que a outra não tenha, a outra tem, a gente pode constranger o treino ali com 10 toques, 15 toques é 1 ponto, 20 toques é 1 ponto, 2 pontos e tal, você vai gerando as regras do treino ali. Mas depois você sai daquela, aí a progressão do treino, você sai daquela posse para uma posse com objetivo, com finalização, temos que chegar ao gol. E o Sport tinha até alguma posse de bola, em muitas vezes consentidas pelo adversário, de forma proposital, porque percebeu que o Sport não tinha uma boa reação após perda. A sua defesa não é tão rápido quanto isso, os seus laterais são rápidos, mas o eixo central não é tão rápido. O meio-campo não é rápido, Sérgio Oliveira é lento, o Rivera é lento, apesar do Rivera posicionar muito bem, mas é lento. Então quando sai para jogar, depois para transitar, né, fazer a transição defensiva, tem alguma dificuldade quando a equipe sobe muito, e as equipes estrategicamente em alguns momentos baixava um pouco mais, deixava o Sport entrar para dentro do campo e os feria dessa maneira. Mas, e aí são ideias, e aí eu vou expor a minha. O Sport tinha uma boa posse de bola e até circulava bem. Quando chegava no último terço, a gente não via a agressividade por parte dos atacantes. Isso. A gente não vê os meias fazendo movimento de ruptura nas costas da última linha para receber essa bola na profundidade. E aí o que acontece? Chega lá no último terço, a equipe está bem organizada, volta-se a bola atrás. E normalmente, quando o Sport fazia isso, ao retornar, perdia a bola, sofria situação de gol, quando não sofria os gols. Então a gente precisa entender o que eu tenho nas minhas mãos. Porque uma coisa, e eu só vi um time fazer isso, que foi o Barcelona do Guardiola de 2009, 10 e 11. Que ele tinha Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, Daniel Alves, Jorge Alba, Piqué. Ele traz o Mascherano, que é um volante, depois quando o Puyol já não joga mais. Ele baixa o Mascherano com 1,78 m para ser zagueiro, por causa da construção. Aí então você tem o Valdez, que era um guarda-rede que jogava bem com os pés. Daniel Alves jogava bem com os pés. Piqué, idem. Mascherano, igual. Jorge Alba nem se fala, muita qualidade. Busquets, esse para mim é um dos maiores volantes que eu vi jogar. Xavi, Iniesta, Messi.
E aí não vou nem contar o Pedro, que já era um pouco mais de velocidade, mas tinha técnica, e o Davi Villa, que também tinha técnica. Então, pela característica desses jogadores... Aí você pode rodar a bola e ter... Não, o Barcelona levava a bola na grande área, ela voltava na grande área dele, falava, como quem diz assim... Ele tinha o controle do jogo. O que a gente entendia quando ela falava assim, vamos lá, agora vamos fazer o gol. Os caras iam lá e faziam o gol. Mas o próprio Guardiola, quando chega no Bayern Munique, ele continua com a Bahia, onde entra a inteligência e a percepção da competição que ele está, da cultura do clube... Do DNA. E das características dos jogadores que ele tinha. Ele já passa a ser um pouco mais vertical. Ele tem posse de bola, mas ele já não volta muito essa bola cá para trás. Por quê? Porque ele já não tinha mais Xavi, nem Iniesta, nem Messi e nem Busquets, nem Daniel Alves e nem Jorge Alba. Quando ele vai para a Inglaterra, mais vertical ele fica. Porque é a cultura inglesa, do futebol inglês. E aí ele tem Sterling e ele vai aproveitando as características. Ele não deixa de acreditar no modelo dele. O modelo dele sabe passar sempre pelo controle do jogo através da posse. Isso é muito claro para quem vê as equipes do Guardiola jogar. Porém, existem essas variações. E é algo que o Júnior colocou muito bem, que o esporte não tinha essa variação. Ele coloca um ponto muito importante, fazia o gol, continuava exposto. E aí é onde aí é a questão do mister, do treinador, fazer a leitura. Não só o treinador, mas ele tem auxiliar, tem analistas, né? Para eles que eles possam discutir em tempo real, no vestiário. E olha o que hoje não fizemos, mas olha, vamos pensar já para o próximo jogo, se esse cenário acontecer, não é? E aí a gente via sempre uma troca por troca, sai um 9 entre o 9. Sai um beirada entre um beirada. Sai um meia entre um meia. E eu estou ganhando, às vezes eu não preciso ter mais tanta posse. Então se eu não preciso ter tanta posse, eu tenho que trazer jogadores com quais características? De velocidade. Transição. Aí eu já posso abrir mão do 9 e ter 2 jogadores de velocidade e trazer mais um meia. Ô Nilson, deixa eu só rapidinho te fazer uma colocação. O torcedor falou aí no final do vídeo sobre Arthur Souza, ele começou a citar alguns jogadores, né? E eu fico pensando aqui, você falou também da Série B, que achou que desde lá de trás não havia rendimento. Aí eu pergunto, estamos na 7ª rodada da Série A, quem é o melhor jogador individualmente do esporte? Lucas Lima, já era jogador da Série B. Veja, o Sport gastou 60 milhões e o melhor jogador do time é o que já estava na Série B. Apesar de, eu não sou muito fã da bola dele, mas apesar que o Lucas Lima é jogador de Série A que estava na B. Sim. Mas eu concordo com você. Não houve evolução na montagem do elenco em termos E não falo só dele. Quem é o melhor atacante extremo? Barleta. Estava na Série B. Isso. Contratou-se Antônio Carlos, que jogou no Fluminense. Quem é o zagueiro titular? É Chico, da base. O volante, o Zé Lucas vai jogar. Oi? Chico passou na tua mão. O Zé Lucas vai jogar. Contratou o Matheus Alexandre, que está jogando é o Hereda. Então veja que quando você vai observar, para mim uma competência muito grande é montagem de elenco. E principalmente de uma equipe que sobe da Série B para a Série A. Montagem de elenco, Alexandre e Nilson, para mim, é como na base, captação. Para mim, o principal mérito de uma base é captação. Se você tem bons captadores na base, você tem 70% do sucesso de uma base está na captação, a qualidade dos seus captadores, né? Assim do profissional. A montagem de elenco, para mim, é 70% do sucesso. Quando você percebe que foi para a Série A, se gastou 60 milhões e os principais jogadores continuam sendo que já estavam na Série B ou que vieram da categoria de base, fica uma reflexão para se fazer sobre isso. Porque às vezes é fácil você botar a culpa em Pepa apenas, né? Sim. Eu realmente, eu atesto aqui que não houve evolução no trabalho dele, é verdade. E desde o Pernambucano, como a gente falou. Mas acho que essa culpa não é só dele. Há um processo totalmente desde a montagem do elenco e de avaliação do que se tinha e do que precisava para melhorar. Né? E aí, pegando o que o Nilson falou, ele concordou com a história do DNA, talvez uma coisa... Para o Sport estar tanto tempo fora da Série A, faltou mais experiência na montagem desse elenco, eu concordo com o Júnior. Desse elenco preparado para a competição. Porque tem um problema, e se a gente for sem
partidarismo, nem clubismo aqui. Se a gente for, a missão do Sport no primeiro ano é se manter na Série A. Com certeza. Claro que o cara tem que sempre pensar em algo. Então o Sport poderia estar pensando em ser Sul-Americana, fazer uma boa campanha. Mas como obrigação se manter na A. Para no segundo ano ir se estruturando cada vez melhor. Porque quando você sobe da B para A, você já vem com carimbo, né? A maior dificuldade de quem sobe é o primeiro ano. Exatamente. Não é? Os meus anos que eu passei em Portugal, eu vim até falando isso quando a gente estava batendo papo fora. Portugal me ensinou uma coisa, a sair da emoção que nós brasileiros... Sim. Lá é mais frio. Vivemos tudo, né, na vida com muita emoção, a gente se emociona, a gente vive demais aquela coisa e tal. Claro. E eu passei a ver o futebol um pouco mais cético, um pouco mais como ele é, sem empolgar. E na Europa tem algo assim muito, muito, muito bem definido, que é quem é que vai brigar para cair, quem vai brigar para agora ter a Conference League, quem vai brigar para a Liga Europa, quem vai brigar para a Champions League e quem vai brigar para ser campeão. Ponto. Isso é muito claro. E está definido dentro do clube. Isso quer dizer que o cara que vai lutar para cair, a equipe que vai lutar para cair, ela não possa chegar numa Conference League? Ou não pode chegar numa Liga Europa? Não, ninguém disse isso. Mas o objetivo ele tem que ser muito bem tratado. E eu preciso perceber isso. Isso não é diminuir o clube. Isso não é fazer o clube pequeno. Não. São as minhas condições atuais. Até para sacudir a pressão e não gerar expectativa nas pessoas. O que gera frustração são as expectativas altas que se colocam. Então a gente precisa ser um pouco mais frio, mais calculista, mais pé no chão. Exato. Sabe? E entender onde é que eu estou hoje. A minha posição qual é? Eu preciso ficar acima do 16º, não é? O que eu ficar daqui para cima... 16º para cá. Tá tudo certo. Eu não posso ficar de 10% para baixo. Pessoal, nosso objetivo é não descer de divisão. O que nós fizermos a partir disso é um plus. É um plus. É um plus. E assim nós vamos crescendo. Olha o Fortaleza. Veio crescendo nos brasileiros de forma paulatina. Ano após ano. E se estruturando, se e acostumando com a competição. O brasileiro, olha como é que a gente consegue mudar as coisas com organização, com mentalidade. E aí vai dizer que os caras não tinham mentalidade vencedora? Não. A gente precisa entender os processos para chegar onde quer, de forma consolidada. O Fortaleza hoje, ele é consolidado. Começa o brasileiro hoje, você viu alguém dizer que o Fortaleza estava na lista para não brigar, para não cair? Não, o Fortaleza está na lista de pré-Libertadores para frente. Isso. Não é sul-americana. Está entre os 8. Entre os 8, de pré-Libertadores. E nisso fala uma coisa que corrobora com o que a gente falou. Perceba o que você falou. O Fortaleza, na montagem do elenco, acerta demais. Me diga um jogador do Fortaleza que cadencia o jogo para ficar com posse de bola. Ele não tem esse tipo de jogador. Tem ali o Pochettino, que é um cara que pensa mais. Mas que é mais rápido, não tem esse de cadenciar. Não tem jogador cadenciado. Já o Sport jogou com Sérgio Oliveira e Lucas Lima numa Série A, um time que vai brigar por manutenção. É o que eu falo de montagem de elenco, de captação, sabe, Nilson? É você ter clareza do que é agora, por exemplo, na contratação do novo treinador, já aproveitando. Eu escutei muito de que o Sport está procurando manter o perfil, que é um perfil de jogo apoiado, né? E aí eu fico perguntando, será que vai continuar nesse caminho de jogo apoiado para brigar para não ser rebaixado? Será que esse jogo é o jogo mais apropriado, o jogo apoiado? Será que o Sport tem essa grande qualidade de jogadores para jogar apoiado uma Série A de brasileiro? Com Botafogo, com Palmeiras, com Flamengo, com Corinthians? Será? Vai ficar na desvantagem. Será? Eu acho que essa é a simplicidade do futebol, sabe? Isso não é a pequenaria, como você falou, né, Nilson? Jamais. Isso não é a pequenaria. Fortaleza entendeu isso. Perceber o que Rogério tem. Senna está fazendo Sim. isso no Bahia em alguns jogos. Ele não está nada de jogo estratégico. apoiado, ele está tentando O O transição. Palmeiras não joga apoiado, por exemplo. O Palmeiras não joga apoiado. Vamos lá. Era uma coisa que eu queria colocar. Nós, quando treinador, o nosso diferencial é quando nós conseguimos passar para os nossos atletas
um entendimento do jogo. Pelo que eu vejo no esporte, treina-se posse, 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 posse. E aí, quando você faz isso, os feedbacks são muito importantes. Então, aí é um questionamento, eu não posso afirmar, porque eu não estou lá no dia a dia, mas, pelo que eu vejo, como a equipe joga, eu não percebo que ali há estímulos durante a semana para se fazer transições rápidas. Só que o jogo tem os seus momentos, né? Uma hora eu estou em organização defensiva, outra hora eu estou em ataque organizado, outra hora eu estou em transição ofensiva, outra hora eu estou em transição defensiva, e eu preciso, então o jogo, por mais que eu queira, quem tem que perceber é o seguinte, o Nilson é um treinador que gosta de jogar em posse, ok, mas eu preciso entender que eu não vou conseguir ter posse durante todo o jogo. Sim, claro. O jogo vai me pedir em alguns momentos que eu transite rápido, mas se eu não estimular a minha equipe durante a semana para transitar rápido, se eu não fizer treinos que estimulem os meus atletas a entender, a tomar a decisão, agora não é hora de reter, não é hora de ter posse. Pronto, vou dar um exemplo assim muito simples de algumas ações minhas no treino quando eu queria fazer que a minha equipe entendesse. Eu falava com eles, olha, se nós estamos aqui dentro do nosso campo defensivo, o adversário está nos atacando. Nós estamos no nosso momento de organização defensiva e eles estão ali em ataque organizado. Se nós roubarmos a bola, aonde está a vantagem para jogar? E aí eu dizia para eles, perceba que nós estamos dentro de meio campo 21 jogadores, porque o goleiro deles está lá do outro lado. Então 21 jogadores estão jogando na metade do espaço do campo. Onde é que está a vantagem? Eu pergunto para eles sempre. Se eu roubar a bola, nós temos vantagem de fazer jogo apoiado aqui agora? Ou nós temos a vantagem de tirar a bola da zona de pressão com o menor número de toques possível, atacar as costas da linha defensiva? Porque o espaço está lá. Foi criado essa situação. Então nós precisamos perceber isso. Em qual situação que nós roubamos a bola? O adversário está equilibrado? Eu estou em desvantagem? Só tem um atacante meu lá contra 2 ou contra 3 para 1? Eu retenho. Eu fico com a bola, me organizo para começar a atacar. Eu roubei a bola, tá 1 para 1, tá 2 para 1, mas meu atacante é mais rápido do que os 2 zagueiros. Eu estou em vantagem. Então eu faço uma maneira rápida dessa bola chegar no meu atacante para tirar vantagem sobre esses 2 homens. Isso é entender o jogo. Eu preciso fazer o atleta entender o jogo que ele joga, para que ele possa tirar vantagem do momento com bola. E aí ele precisa perceber qual é o momento ideal para ficar com a bola, qual é o momento ideal para acelerar o jogo. Mas eu preciso estimular ele durante a semana, eu preciso treinar isso, porque senão ele não vai. Porque se eu só ter posse, todas as vezes que ele roubar a bola, ele vai pisar na bola, vai jogar para o lado ou para trás para ficar com a bola e o adversário vai se organizar. E eu não vou conseguir tirar a vantagem que eu tinha do meu adversário. Então, o problema é que jogar propositivo parece que hoje divide os bons dos ruins, e nem sempre. Não. Às vezes uma equipe reativa, ela é muito melhor do que uma equipe propositiva. Porque se você é reativo de acordo com as características dos jogadores que você tem na mão, você produz muita coisa boa. E às vezes você quer colocar como se propositivo é bom e reativo é ruim. Não, por exemplo, o Atlético de Madrid, ele encontrou uma forma de vencer Real Madrid e Barcelona, jogando de forma reativa. Eu sou contra Nilson e Alexandre, a equipe que só se defende. E aí, também sou contra a equipe que só ataca. A equipe boa é aquela que está equilibrada. Que quando está na fase defensiva, ela já está pensando de como vai. Quando recuperar a bola, ela já está treinada para o que vai fazer. Eu chamo isso de antecipar o momento. Eu estou defendendo, mas eu defendo atacando.
ou eu ataco já defendendo, que é o que o Nilson falou, que falta até o que você falou do DNA do esporte. Se você está exposto, você tem que estar treinado para, no mínimo, fazer a falta. Porque se você está exposto e perdeu a bola, você tem que rapidamente já finalizar a jogada. Mas você perde a bola e você não tem um pós-perda rápido, vai estourar lá atrás. Então é essa falta de equilíbrio que a gente não observou na evolução do trabalho do treinador. E que a gente está esperando para ver o que vem na frente. Se vai continuar com esse jogo apoiado, sem a agressividade que Nilson falou. Porque se continuar nesse caminho, eu espero que não, tá? Porque por ser um time pernambucano, eu quero que continue na Série A e que chegue todo mundo lá. Mas eu vejo um futuro ruim se continuar definindo o jogo apoiado como padrão de uma equipe que subiu agora da Série B. É, que não tem essa consistência de elenco para fazer esse tipo de jogo, porque não é só subir. Tudo bem, você subiu, mas você tem um elenco para isso, você já está acostumado com a forma de jogo. No ano passado, campeonato, foram 3 treinadores, subiu meio na marra, meio na pressão, né, no vamos que vamos. Não fez um bom Pernambucano, não está fazendo uma boa Copa do Nordeste. Brasil. Copa do Brasil foi eliminado de forma patética, né? E de novo, sem aqui clubismo, sem nada, mas não existe isso. E começou muito mal o Campeonato Brasileiro. Teve os problemas de arbitragem, que a gente sabe que foi prejudicado, foi beneficiado agora do jogo do Fortaleza, mas é porque a arbitragem do Brasil, isso é um capítulo à parte, ela é uma das piores do mundo. Dentro do nível de futebol que o Brasil está, o degrau de futebol, né, que o Brasil tem, comparado com outras grandes forças, a arbitragem brasileira está das piores do mundo, do grupo dela. Se você olhar o campeonato espanhol, inglês, italiano, ontem eu vi o Felipe Melo falando, eu concordo com ele. No italiano, apesar do jogo ser mais pegado na Europa, e você conhece bem que você jogou em Portugal e jogou contra times da Itália, mas a obediência tática do italiano ela é muito forte, né? Então assim, os caras terminam não tendo o jogo tão agressivo porque eles fazem o papel. Mas mesmo assim, a arbitragem brasileira está vergonhosa, né? Vergonhosa e atrapalhando. O Sport teve problema com a arbitragem, porque na minha opinião, contra o Palmeiras e contra o Vasco, houve realmente, não houve o pênalti, houve a falta no zagueiro. Foi beneficiado agora que a bola do Fortaleza entrou, fácil. Mas o time, eu não estou vendo. Se você olhar a tabela e dizer, tudo bem, o Sport vai dar uma alavancada, vai contratar e vai ganhar, tem que ganhar 3 jogos. Eu não sei de quem ele vai ganhar, olha os times. Para ganhar 3 jogos, se a gente vê aí, Palmeiras é líder, não fez 3 vitórias consecutivas. O Flamengo tem uma seleção, não tem 3 vitórias consecutivas. O Bragantino passou ele, tá? Ganhou hoje? Ganhou hoje. Aí. Então, não é um campeonato fácil. Aí, das equipes que colocaram, que estava na lista para brigar pelo rebaixamento, é segundo colocado hoje na competição. O RB Bragantino. E o Mirassol não perde jogo. E o Mirassol... É difícil perder o jogo. Vem aí fazendo uma boa campanha. Tudo bem, ainda o Mirassol pode perder algum fôlego e tal. A tendência é perder fôlego. Só que o Bragantino já está ganhando uma gordura e um trabalho vai ficando consolidado. Isso. E aí entra a questão psicológica, confiança, anímica desse grupo. E aí, como é um clube rico, vendo uma situação dessa, começam a perspectivar coisas e os caras têm o poder de investir e vão lá, buscam 2, 3 peças para dar uma reforçada, aquilo que o treinador achar que ainda está ali um pouco débil. Olha, então vamos comatar isso aqui. E os caras têm dinheiro para ir lá buscar, a hora que quiser, em qualquer país que eles quiserem, para ir buscar e trazer, ou aqui dentro do mercado, tirar dos clubes. Então a coisa começa a ficar muito apertada, né? Então, como nós estamos falando do esporte, o esporte ele precisa reagir de forma urgente. Só que o brasileiro não tem jogo fácil. O próximo jogo dele O próximo jogo é o Cruzeiro, que é o 4º colocado, que Flamengo. vem numa... E deu um baile no Flamengo. E ganhou do Flamengo. Ganhou não, deu um baile. E é um time muito organizado, que entende muitos momentos do jogo,
tanto faz, e aí o treinador é um treinador estratégico, tanto faz marcar alto como médio como baixo, deixar a bola com o adversário e depois feri-lo, não é? Atacando as suas costas, trazendo ele para dentro do seu campo e depois atacando as costas, porque tem jogador para fazer isso e ele sabe usar isso muito bem. Então não é fácil. E aí, apesar de eu ter outra visão de jogo, como o Júnior também, quando treinava, era um treinador muito ofensivo, mas nós precisamos entender, de fato, o esporte precisa entender de uma vez por toda aonde ele está. E aí não sou eu que vou dizer. É o esporte lá que precisa fazer a sua análise. Se ele achar que tem time para jogar de forma propositiva, vamos torcer para que quem venha consiga fazer o time ser mais equilibrado, propor o jogo e ser mais equilibrado, sofrer menos e ganhar, ou que mude esse comportamento e entenda, dê um passo atrás e jogue a competição como se deve jogar. Em resumo, para mim, o esporte não precisa de um treinador nem ofensivo nem defensivo, e sim um cara estrategista, que entenda que o futebol ele tem momentos diferentes. Exato. Vai ter momento que ele precisa abrir um pouquinho a mão da posse de bola, mas quando não tiver a posse, ter treinado esses momentos para fazer ataque rápido. E quando perder a bola que tiver no campo ofensivo, matar a jogada rapidamente. Que eu vejo muito hoje no Brasil o Abel Ferreira. Todo o trabalho dele no Palmeiras é em cima de estratégia. Tem jogos que o Palmeiras tem a bola, tem jogo que não tem a bola, eu ia colocar tem isso. jogo que transita, tem jogo que não transita. Isso Futebol, é entender o jogo. Como você falou sabiamente, são momentos. E aí nós vamos, acho que foi no segundo ano dele ou no primeiro ano, se vocês vão lembrar da entrevista dos jogadores, que os jogadores tinham aula de tática. Não sei se vocês lembram disso, pode buscar aí na internet. Os jogadores, dentro do clube, como se tivesse prova, teste, eles tinham que responder lá. Eles criavam lá uma imagem e os caras tinham que responder qual é a melhor decisão aqui, qual é o seu comportamento, onde é que você deveria estar, o que, que você deveria fazer. Isso é extremamente interessante. Né? É chato, né? Pode ser chato, é aborrecido, mas é necessário. Para o jogador perceber, porque o cara, quando ele vai lá fazer a prova, ele só vai responder daquilo que ele entende, daquilo que ele percebe. Perfeito. Percebe? E eu vejo que o Abel estimula muito o atleta a pensar, a muito. tomar a decisão. Pronto. Por isso que o time dele é organizado, sabe diferenciar os momentos do jogo e está preparado para todos eles. Sabe suas limitações. Exato. Perfeito. Aproveitando, mudando um pouco desse assunto, importante a opinião de vocês, que está meio na moda aí. Dois assuntos, um polêmico, que eu achei até ridículo, que é a mudança da cor da camisa da seleção brasileira. Apesar que a CBF não confirmou isso. Surgiu algo do nada, eu também não acredito, que era a substituição da camisa azul, que é emblemática, por uma vermelha. Mas antes de a gente entrar nessa polêmica, seleção brasileira, treinador, já que a gente está falando de forma de jogar, já que a gente está falando de entender a competição, porque Copa do Mundo é um tiro muito curto, agora vai ser mais, né? Vai ser um pouco mais longo, mas mesmo assim, o Brasil vai classificar, não numa situação boa, mas aos trancos e barrancos vai, porque não tem nem como, acho que são 16 times, 12 vagas, né? Não é possível. Dentro dessa proposta, a gente falou alguns nomes. Vocês, treinador de seleção brasileira, começando aí pelo Nilson. Olha, pelo menos a característica. Primeira se você questão. não dar nome. Não, eu vou falar. Primeira questão. Nós queremos só ganhar a Copa ou queremos resgatar a nossa identidade? O futebol brasileiro. O futebol que nos encantou. Nós que tu já passou de 50, eu tô chegando nele. Brincadeira, eu tenho que ouvir isso, né? E aí, a gente viu muitos bons jogadores, nós vimos grandes seleções que jogava, que nos encantava. A seleção pra mim, a seleção de 82... foi a melhor. Foi a melhor. Não ganhou, mas pra mim foi a melhor disparado. Era maravilhoso aquilo. E aí, a gente precisa perceber o que a gente quer. Você quer ganhar?
porque assim, eu estou fazendo esse questionamento porque há uma fala, uma narrativa de temos que resgatar a nossa identidade, temos que resgatar a nossa identidade. Aí os que lançam essa narrativa querem Ancelotti como treinador de seleção brasileira. Ancelotti não tem o nosso DNA. Eu adoro Ancelotti, mas eu concordo com você. Vencedor, treinador campeão, vitorioso, não está em questão isso. É um monstro. E com muita qualidade, mas não tem a ideia, não tem o modelo de jogo que nós brasileiros gostamos. Então é isso que a gente precisa definir para querer apoiar A ou B. Se nós queremos resgatar aquilo que é a nossa identidade, se quer trazer estrangeiro, aí nós temos que partir para Guardiola, Luiz Henrique e Jorge Jesus. Esses caras têm nosso DNA. Eles fazem as equipes deles jogar como nós gostamos de ver. Jogo criativo, né? Mas eu ficaria como um treinador brasileiro. E hoje, Rogério Ceni ou Roger, mas para nós mudarmos. E não é, olha, vai lá, se não correr bem aí, a seleção não for muito bem, antes da Copa a gente troca. Não. Não estou falando sobre isso. Para mim, um dos dois, e fala, cara, você é o treinador da seleção brasileira, nós queremos aqui uma transição, uma mudança, resgatar aquilo que é o nosso jogar, que sempre foi o nosso jogar, e nós acreditamos em você. Se vai ganhar a Copa do Mundo, se não vai, nós queremos trazer alegria para o povo brasileiro. Ter prazer. Trazer a identificação novamente, o povo brasileiro se identificar com a seleção. Voltar. O que eu ouço de brasileiro dizer, não, eu não torço para seleção, eu não quero saber da seleção, não vejo mais e tal. Então há aí um distanciamento muito grande do torcedor. E talvez um treinador brasileiro poderia trazer essa aproximação. Trazer um treinador estrangeiro que não tem a ver, que não conhece. Guardiola, eu vi uma entrevista dele um dia desse, ele veio uma vez no Brasil. Ancelotti, nem sei se já veio. Então, você trazer um treinador que não tem nada a ver com o nosso país, e eu não sou contra o estrangeiro. Isso só são pormenores. Sim, claro, opinião. Que eu observo. Nunca pisaram aqui direito, não tem nenhuma identificação com a gente. Mas treina jogador brasileiro. Então qualquer treinador do mundo pode vir treinar a gente. Porque todos eles treinam jogador brasileiro. Se bem que a maioria dos jogadores da seleção jogam já na Europa, com esses caras ou contra esses caras. Mas... Ele conhece os atletas. Eu concordo com você que ele não conhece bem o Brasil, mas conhece os atletas. Então, mas eu acho que isso não é identificação com a nação. Nós não estamos falando de atletas, nós estamos falando da nação. Ele não vem representar, um exemplo, o Vinícius Júnior, o Rodrigo e o Hendrick e tal. Ele vem representar uma nação. Ele precisa ter identificação. Para mim, sou estranho. O cara vai estar lá na entrevista do meu país e não está falando a minha língua. Percebe? Vai estar lá um cara falando inglês, vai estar lá um cara falando italiano, vai estar lá um cara falando espanhol. Na entrevista da minha seleção. Vim para o Brasil, trabalhar nas equipes no Brasil, que vem aos montes. Mas a seleção brasileira eu já acho um pouco diferente. E aí, eu gostaria de ver o Rogério Ceni ou o Roger Machado representando a gente aí. Essa nova geração, cara. É fazer como os outros esportes no Brasil faz, o basquete, o voleibol, como foi fazendo, Bernardinho chegou, e outros treinadores surgiram, e agora ele está de volta. Caras que têm identidade, que ajudaram, que contribuíram com a evolução do vôlei brasileiro. Nós precisamos disso. Deixa lá trabalhar os caras. Põe eles lá. Dá credibilidade, dá confiança para trabalhar. E vamos ver. Júnior. Para mim há muita confusão quando se fala em treinador estrangeiro e treinador brasileiro. E está todo mundo falando sobre esse tema, né? Então fica difícil você colher um pouquinho sobre isso. Mas eu tenho uma visão clara.
Eu vou por números, Alexandre e Nilson. Eu fiz um levantamento e não existe na história do futebol mundial uma seleção que ganhou a Copa do Mundo com treinador estrangeiro. Todas as seleções que venceram a Copa do Mundo era dirigida por alguém do seu país. Então, se a nossa geração gosta de números, está aí um número para se avaliar. Segundo ponto, eu tenho falado sobre treinadores estrangeiros do Brasil já. Coloca aí que vieram 80, 90 treinadores estrangeiros espalhados no país. Desses, apenas 4 ou 5 deram certo. E os outros? Vamos para número mais uma vez. 80, 90% deu errado. E os que deram certo das grandes potências, com exceção do Vojvoda, que é quando eles trabalham sobre isso. Só trazendo uma questão de número, tá? Um terceiro ponto que eu acho que aí é um problema nosso brasileiro, e eu queria falar para a gente brasileiro. A gente foi o único país do mundo que demorou a fazer a transição da nova geração de treinador. A gente passou 10 anos trocando os mesmos treinadores na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o cara saía do Flamengo e no mesmo campeonato ele treinava o Fluminense, que no mesmo campeonato treinava o Santos. E foi morta uma geração de treinadores que não puderam ter a oportunidade de dirigir uma equipe da Série A. Eu posso falar com conhecimento de causa. Eu conheço muitos grandes treinadores estudiosos, modernos, dessa forma que todo mundo quer o europeu aqui no Brasil. Tem muitos. E nós estamos começando a fazer de forma atrasada essa transição. Pela primeira vez na Série A do Brasileiro, eu vejo um treinador como Rafael Guanás, por exemplo. Que, se eu não me engano, não foi jogador, mas está lá fazendo um grande trabalho. Fábio Matias, no Juventude, também está fazendo um grande trabalho lá. E Seabra, no Bragantino, que está em segundo lugar. Quando é que isso já se viu numa Série A de Campeonato Brasileiro aqui dentro do nosso país? A gente, às vezes, é muito, pragmático e se apega em coisas que parece que é certo, mas não tem fundamento. E fica trocando o treinador. O Brasil demorou muito nisso. Isso causou uma confusão, dizendo que os treinadores brasileiros eles são ultrapassados. Não. Os treinadores mais antigos deram muita contribuição ao futebol brasileiro, mas precisava fazer a transição. E o futebol brasileiro não permitiu. Por isso, a visão que se tem hoje é que o treinador brasileiro ele é ultrapassado. Isso não é verdade. A nova geração de treinador estrangeiro tem que ser comparada com a nova geração de treinador brasileiro, que não foi dada a oportunidade. E quando está sendo dada agora, a resposta está sendo mostrada. Então, para mim, treinar a seleção tem que ser um brasileiro. E eu concordo com os nomes que Nilson falou. O Rogério Ceni, o Roger, que são grandes, já jogaram na seleção brasileira, tem essa representatividade, mas eu não pensaria, Alexandre, para essa Copa agora. Eu pensaria para a Copa de 2030, como a Alemanha fez com Joachim Löw, que foi auxiliar numa Copa, para depois estar pronto para outra Copa. Eu entendo que treinar a seleção não é só conhecer de tática, mas é isso que Nilson falou, é trazer essa identificação de uma nação que está sendo representada ali. Treinar time não é treinar seleção. São coisas bem diferentes. Ainda que eu reconheça a competência de muitos europeus, que, por sinal, os melhores não vêm para o Brasil. Eu vou discordar de vocês em tudo. Nesse assunto, eu vou discordar. Porque, vê bem, vou fazer o contraponto aqui. Claro que eu gostaria, eu tenho um sentimento muito forte meu nacionalista. Me incomoda ver a quantidade de jogadores estrangeiros jogando no Brasil. Quanto mais ver um treinador que não é brasileiro dirigindo a seleção brasileira, que é um patrimônio nacional. A nossa relação com a seleção brasileira sempre foi uma relação muito visceral. E eu concordo nisso, quando você diz, todo mundo parava no Brasil para ver jogo da seleção. Hoje ninguém mais para perder tempo com isso. Agora, vamos lá. Nós temos várias parcelas de culpa nisso. Primeiro, CBF virou uma vergonha a forma que é gerida. CBF é problema em cima de problema, um calendário ruim, uma arbitragem ruim, uma organização de campeonato ruim, entendeu? Não tenho... Eu acho que teve os problemas, inclusive, né? De gestão mesmo. Então a CBF ficou uma coisa muito comercial, os patrocinadores com muita força. Eu acho que tirou um pouco desse nacionalismo da questão. Número 2,
Eu concordo com você quando você diz que não houve uma renovação. E quando houve, foi abafada. Mas por culpa desses treinadores também, da turma antiga, que não queria perder a boquinha. Não queria perder. Poucos fizeram como o Muricy, que disse, não dá mais para mim. Está na hora de oxigenar. E parou, depois voltou e foi ser dirigente, foi ser gestor, mas não quer mais ouvir falar em campo. Muitos treinadores, Paulo Autuori dizia, não sou mais treinador. Depois voltava. Tinha uma crise, ele voltava. E não vou só para ele não, aquele aqui do Ceará, eu acho que é Dimas não sei o quê. Vira e mexe, o cara voltava para substituir um treinador. O próprio Filipão também, você gestor, depois voltou para ser treinador no Atlético do Paraná. Estou mentindo? Então, não houve também chance para os caras. O número 3, né? Como a gestão está aí me corrigindo aí. O ponto. Eu não sou contra o novo. E para mim, aí eu penso até... Para mim, competência é competência. Não, se vem, se vai, eu concordo quando você diz que treinar a seleção não é treinar time, mas você vê a postura os próprios atletas brasileiros. Quando está com um treinador brasileiro, é um tipo de comportamento. Quando está com um treinador estrangeiro, é outro tipo de comportamento. A gente estava até falando sobre isso, né? O comportamento, você vê, o Gabigol, de vez em quando ele tinha rusga com o Rogério Ceni tentava ajeitar um, ajeitar outro. Dorival Júnior, eu vou achar lugar para o Pedro e o Gabigol, não sei o quê. O Léo Jardim disse, não, se tu não estiver treinando bem, tu vai para o banco. Botou ele e Dudu, que foram as contratações mais caras, inclusive o presidente do Cruzeiro ficou preocupado. Ele falou, o senhor me contratou para treinar o time. Eu vou botar em campo o que eu acho de melhor. Se eles vão estar ou não. Então, eu acho que o treinador estrangeiro, ele também trouxe um ensinamento mais profissional para o nosso dia a dia. Não que os nossos não sejam, mas assim, os caras têm uma visão um pouco diferente. Então, dos nomes que a gente falou, o meu treinador seria o Luiz Henrique, que está no Paris Saint-Germain, fazendo bom trabalho, tendo essa ideia. Mas, claro, concordo no seguinte, gostaria muito que um treinador brasileiro mudasse. Não acho que estão ultrapassados, mas não estão no mesmo degrau, principalmente dos portugueses que estudam muito. Os caras se superam e estão no mundo todo. Hoje em dia tem treinador português em todo lugar, na Premier League, Campeonato Espanhol. Mas quando eu digo dos brasileiros, eu digo assim, ó, Rafael Guanais, Seabra, eles têm esse mesmo perfil dos europeus. Seabra, eles são estudiosos. Sim, não, eu acho que os antigos também estudam, não estou desmerecendo, mas assim, eu não posso deixar de reconhecer o valor que o Abel fez no Palmeiras, sim, a transformação. O Felipe Luiz que está no Flamengo, a cultura dele é europeia ou brasileira? Europeia. Ele está implantando no Flamengo o quê? Do jeito dele, mas uma cultura um pouco mais... Então, assim, eu acho que torço por um treinador brasileiro, mas não fecho os olhos para um possível treinador estrangeiro, mas concordo com você. Adoro Ancelotti, gosto do trabalho dele, um cara sério, melhora os jogadores se melhoram na mão dele, mas para a seleção brasileira não é o nome. Agora vou polemizar um pouco, vocês gostam tanto de jogador, eu já... não sou esse fã todo. Esse time do Brasil aí, os jogadores que a gente tem, não são os melhores do mundo não, há muito tempo. Eu digo, para cada posição, se o Brasil numa seleção mundial de 11 tiver um atleta, já vai ser muito. Talvez o Vinícius Júnior. O Brasil tem um 10 que nem o Messi? Não, nós não temos 10. O Rafinha, para mim, é um bom jogador e está jogando bem porque está no time que encaixou. Mas nem perto. Nós temos um Depu, volante. O Mbappé. Quem é que joga mais que o Mbappé? Vinícius Júnior? Acho que os dois jogam no mesmo time, mas... Isso aí dá um programa todo para falar disso aí. A gente já teve, você falou 82... Os melhores 10, olha que tinham 3 10 excelentes, que o Platini jogava muita bola, mas Zico jogava muito, né? Aí a gente tinha Sócrates e Falcão. Quem é que tinha esse meio campo? Cerezo. E Cerezo. Quem é que tinha esse meio campo? Ninguém tinha. Esquece, não. Jogar na seleção, Alexandre, é saber conviver com pressão grande. Quantos jogadores da seleção hoje trabalham em times que brigam por grandes títulos? Você pega o goleiro, Alisson. Dos 30 convocados, se tiver 6 é muito. Alisson, não tem não. Ó, se do tiver time 6 titular.
dos que tem sido titular? Alisson, Marquinhos, Marquinhos no PSG Vinícius Júnior, e Rodrigo no Real Madrid. Rafinha e Rodrigo. Sim. Aí o coração do time, que é o meio campo, Não, todos jogam em equipes pequenas. Médias ou Média pequenas? pequena. sexto lugar é o título. Porque não, Não disputam título? porque não jogam em clubes que não tem pressão para ser campeão. E na Europa, como eu falei, não tem mesmo, porque essas equipes elas estão pré-determinadas a chegar em tais lugares. Então, é tudo muito pacífico. Então o cara passa lá o ano todo, naquela tranquilidade, naquela calmaria. E já diz o ditado que mar calmo não faz bom marinheiro. E aí o cara vem jogar na maior seleção do planeta. É o que eu não acho mais a maior. Mas vai continuar sendo. Não, o Brasil no sempre futebol vai estar estar lá entre entre as 5 maiores. Pode vir caindo os pedaços, ó. Cuidado que os caras podem chegar. Brasil é Brasil. Brasil, Argentina, Alemanha, Itália E aí França. chega aqui no Vai Brasil, brigar. a cobrança Espanha. é enorme. Os caras sentem. Eu tenho uma ideia kamikaze. Alexandre. Eu acho que a base da seleção, já que é para mudar, e se for trazer um treinador brasileiro, a base é dos times do Brasil. Da última vez que Bem- foi feito, Pego 4, 5 de fora, bem treinada, dá trabalho. nós temos aí 4 a 6 pontos da eliminatória que foi o Botafogo que deu. Luiz Henrique e Igor Jesus foi lá e resolveu. Jogando aqui. Com toda Time que tinha pressão para ganhar. Essa é a realidade. E com toda a deficiência que é esse torneio de eliminatório sul-americano, mas você tem, eu acho que se você faz uma base daqui, Principalmente meio campo. quem é quem pensa. Porque para trazer jogadores que jogam em clubes médio, pequeno, Eu pego os caras daqui. pega os caras que jogam em Palmeiras, Flamengo, Que tem essa Corinthians, pressão. São que Paulo, tem essa pressão, Cruzeiro. Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, Internacional. Os caras Vê- que vê levam quem essa tá bem. pressão Vê quem tá bem. o tempo É todo. isso. Vê quem Sabe? tá bem. Zagueiro mesmo, assim, você falou Marquinhos, mas acho que o Léo Pereira joga mais do que ele hoje. Pronto. Na minha concepção. Não é quando Mas eu falo, ele quando tá eu falei do aqui, Marquinhos é porque ele tá em clube grande. E tá brigando, Tá e tá brigando, tá aí, pra vai chegar. jogar para Acho que a vai chegar. Champions, Eu acho né, que vai pra final. para chegar e para final. Então, Ele é Inter. E a Inter não perde do Barcelona. Não. E pra gente terminar aí, camisa vermelha da seleção brasileira. O que é que vocês acham? Começa comigo? Eu tô com a camisa quase vermelha, né? Você tá de vermelho e preto, que é seu time. É nada. Eu não vou entrar numa polêmica da questão, porque isso politiza também demais, né? Mas acho que falar de seleção brasileira, vou dar minha opinião bem simples. Acho que não tem que mudar. É a camisa amarela e a camisa azul, que é a tradição Tá da no nossa estatuto. seleção, tá lá. Acho que não Tá tem que escrito. mudar. É isso. aí eu também não apoio, sou contra. Não temos nenhum vermelho na nossa bandeira. Por mais que eu entenda que a segunda camisa ela é comercial, mas você pode ser comercial com azul, com branco, com verde, não precisa ser vermelho. Se fosse a camisa de um evento, eu não estou nem politizando, porque não acho que... Nossa, o Brasil jogou de preto num motivo muito justo, foi contra o racismo, tudo. Então tinha lá um motivo, tudo. Mas a informação que mais me chocou é pegar uma camisa de outra cor, vamos esquecer o vermelho, e substituir a azul, que foi a primeira camisa do título. A primeira foi a branca, inclusive, né? O Brasil jogava de branco, tinha uma camisa branca, lá na década de 50. Mas em 58 nós fomos campeões com a camisa azul, inclusive na final. Então, assim, substituição é que eu não entendi. Camisa decorativa ou uma camisa esporádica para um evento, uma coisa, aí não sei a cor que vai ser, né? Mas as nossas, pelo menos as duas camisas, tanto a azul como a amarela... E também a gente não sabe de onde é que saiu essa notícia. Né? Até porque a CBF ela não oficializou essa informação. Ela não oficializou Não. essa informação. Então, não sei se foi criado por alguém para gerar polêmica, enfim. Mas eu acredito que isso não vá para frente, porque ninguém foi, Ninguém nem aceita. a própria imprensa
foi de acordo, houve já aí bateram bastante nessa notícia aí, e acredito que não vá para frente, espero que não vá, que continue ali com a verde e amarela. Eu prefiro azul. Mas tem um azul. Não tem a ver, tem um azul. Galera, estamos chegando... Tem o Retrô. Fechou. Precisamos falar do Retrô. Deixa eu ver se tem algum vídeo aqui do torcedor do Retrô. Galera, infelizmente não tem vídeo nenhum da torcida do Retrô. Claro que é uma torcida nova que está se formando, né? Mas não temos, então não podemos comentar críticas. Espero que da próxima vez alguém do Retrô fale alguma coisa nas redes para a gente poder trabalhar. Espero que a torcida dele também cresça. E a tendência é essa, crescer. O Retrô vem desenvolvendo um excelente trabalho. Nos últimos 4 anos, se eu não me engano, chegou 3 vezes na final do estadual. Infelizmente ainda não ganhou, mas está se preparando para isso. Acho que em breve o Retrô será um novo campeão pernambucano. E com isso são os títulos, as campanhas vitoriosas que vão gerando torcedores, gerando mais interesse, até da própria mídia em gerar conteúdo sobre o clube. Perfeito. E tal. É um clube novo, é normal que ainda não tenha tanta badalação nas redes sociais, mas isso em breve, esse cenário ele vai ser mudado, até da forma como o Retrô tem se desenvolvido. Não digo que não seja um candidato para classificar entre os 8, porque tem muitos jogos e a diferença de ponto é muito curta para o grupo dos 8, não é? Mas para quem quer subir, precisa melhorar o seu rendimento, o seu jogar, ter um jogo mais consistente. Acho que precisa mais umas 2 ou 3 contratações para que a equipe ainda seja mais forte e possa melhorar o seu rendimento dentro da competição e ser um candidato a esse acesso. Acho que para o estado seria muito bom termos mais uma equipe já numa Série B. Vamos torcer que o Milton consiga colocar em prática as suas ideias. Por ter trabalhado no Retrô e conhecer a grandeza da estrutura do Retrô, a minha expectativa era mais elevada do que eu estou vendo aí, né? Achei que o Retrô fez uma primeira fase de campeonato pernambucano de nível bem abaixo. Sim. Ninguém imaginava que o Retrô ia fazer a partida final que fez com o Sport, por tudo que ele construiu no Pernambucano, né? Isso. Ele fez aquele jogo com o Náutico 0-0 nos aflitos, que acho que foi o pior jogo do campeonato, né, Alexandre? Acho que Náutico e Retrô fizeram uma partida bem abaixo. Hoje ele está em 12º. Venceu o Maguari na semifinal e fez a final com o Sport. Agora, ninguém imaginava que o Retrô faria aquele jogo que fez com o Sport na ilha por tudo que ele construiu no Pernambucano. Não foi um bom campeonato, né? Ele surpreende também aí eliminando o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, mas mesmo assim sem fazer um grande futebol como a gente esperava que o Retrô fizesse. Eu vou fazer a mesma ponderação que eu fiz em relação ao Sport de montagem de elenco. Vira o ano, vai para a Série C e os principais destaques do time são Hasley, que já era há muito tempo da casa, Fernandinho, que já está há muito tempo na casa, e o mascote que fez o gol na final, que já estava lá. As 3 principais aquisições do Retrô são do setor defensivo. É o goleiro, que é o Volpe, que está fazendo um grande ano, o lateral esquerdo, Salomão, que eu também acho um grande jogador, e o Ryan, zagueiro, que trabalhou até com o Nilson. Então são jogadores do setor defensivo, mas para o ataque continuam sendo os mesmos. E aí eu falo também de montagem de elenco novamente. Vejo que a Série C é um campeonato, como eu falei no Náutico, de quem faz mais gols, de quem tem um ataque positivo. Em 4 jogos do Retrô na Série C, 3 ele não fez gol. Isso é grave. Então, eu diria que o Retrô, esse ano, faria um campeonato de manutenção. Nem cai, nem sobe. Mas o resultado com Floresta acendeu a luz de alerta, porque Floresta vai brigar pelo rebaixamento. Floresta não tinha ganho de ninguém. E aí ganhou esse jogo para o Retrô, de 1-0, gol de bola parada.
Então, acende uma luz de alerta. Daqui a pouco a gente está na metade do campeonato e eu concordo com o Nilson. Tem que contratar jogador para o setor ofensivo, porque agora Fernandinho está machucado, Mascote está machucado e fica tudo em cima do Hasley. E aí ele fica uma presa fácil, previsível. Porque quando o Fernandinho está em campo, o Mascote está em campo, divide a atenção e o Hasley aparece como um homem surpresa. Queria até fazer uma menção honrosa, e esse jogador para mim, viu, Alexandre? O Hasley está há 3 anos no Retrô, jogando em altíssimo nível, fazendo gol, marcando, jogador moderno. Acho que o Retrô tem seu mérito em segurar o jogador, mas eu tenho dito, não sei como o Sport ainda não foi forte em cima desse jogador, porque é um jogador que o Sport não tem no elenco, um jogador que bate de longa distância, o próprio que faz gol, E acho que isso. Então, acende uma luz de alerta, acho que o Retrô não fez boas contratações para o setor ofensivo, haja vista que os mesmos continuam decidindo, ainda dá tempo, né? É um clube que tem condições de fazer essas aquisições e acho que agora eu fico esperando as próximas rodadas com medo do que pode acontecer, torcendo para que o Retrô se mantenha na Série C do Campeonato Brasileiro. É o primeiro ano dele na Série C. Então, o primeiro objetivo é se manter, porque não é só estrutura, não é só ter dinheiro. É já ter militado, ter passado por esse caminho. E eles nunca passaram, é a primeira vez. Ok, galera. Vamos encerrando o programa hoje. Agradeço aí a participação aí do Nilson, do Júnior. Vamos estar aqui com a gente agora nesse novo formato, tá? Vamos estar sempre debatendo isso aí que a gente falou sobre técnica, tática e respondendo ao torcedor, né? Comentando e trabalhando em cima do que vem da internet para a gente. Agradeço mais uma vez, boa noite a todos, até o próximo programa, fiquem com Deus, um abraço.